Nós temos hoje uma notícia que é muito grave. Ela se soma a essa onda de blasfêmias que tem varrido o mundo e o Brasil. Ontem nós vimos o samba enredo da Mangueira. Aliás, amanhã nós vamos trazer um vídeo maior sobre isso, comentando o porquê é necessário reagir contra essa blasfêmia e qual é o objetivo da blasfêmia. E nós vamos responder vários ataques de intimidação que esse canal tem recebido, inclusive de defensores desse samba enredo. Mas a notícia que eu vou ler hoje, ela tem uma outra gravidade. Este canal, apenas para deixar claro, é um canal composto por católicos apostólicos romanos. Nós temos recebido muitas mensagens de pessoas que não são católicas e que apoiam essas iniciativas contra as blasfêmias. Nessa matéria, nós estamos unidos para combater isso que no momento é muito grave. E isso se soma, como eu estava dizendo, a essa notícia que nós vamos ver hoje. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Amanhã nós traremos um vídeo muito mais completo sobre a questão da Mangueira. Se você ainda não se inscreveu no canal e ativou o sininho, aqui embaixo está esse sino. É muito importante que a pessoa que se inscreva também ative esse sininho para receber os avisos dos nossos novos vídeos. Este canal não tem outro objetivo senão o de articular pessoas que estão interessadas em defender o Brasil e a civilização cristã. Se você tem interesse em receber essas informações, faça parte dessa articulação, faça parte desse movimento de opinião pública. Inscreva-se aqui embaixo. A notícia de hoje, se não tivesse sido veiculada por um grande jornal do Brasil, poderia passar como uma fake news. Entretanto, foi publicado pela Folha de São Paulo, no dia 11 de janeiro. Portanto, essa notícia é uma notícia verdadeira. Vejam a gravidade do que eu vou ler aqui, o início das perseguições, hoje em dia no Brasil, em nome da justiça, contra aqueles que têm princípios religiosos. Nós sabemos que há muitos juízes, há muitos procuradores sérios, mas infelizmente também há aqueles que usam dos seus cargos, não para cumprir a lei, mas para aplicar conceitos subjetivos, conceitos pessoais, que eles possam ter sobre o que é o direito humano, o que é aquilo que hoje em dia deve existir na sociedade. São aqueles que se colocam como, no fundo, legisladores, querendo legislar no lugar do parlamento, querendo fazer leis que não estão na nossa legislação. E saiu uma notícia recente que mostra como o Poder Judiciário tem sido a ponta de lança, o meio que aqueles que perderam as eleições, porque o Brasil disse não a esse projeto, o meio que eles encontraram de continuar a progredir, a avançar nessa agenda de revolução cultural que o Brasil tem sido submetido nas últimas décadas, ou aliás, muito mais do que isso. No ano passado, nós mostramos aqui o caso de um padre no Nordeste que foi perseguido porque pediu assinaturas a um abaixo-assinado contra a criminalização do conceito de homofobia, que é um conceito suficientemente amplo para servir a todos os propósitos desses que perseguem os católicos, os cristãos, para servir como uma espécie de guarda-chuva contra todas as manifestações, mesmo as morais e mesmo as religiosas, contra o homossexualismo. Diante desse risco, esse padre pediu aos seus paroquianos que assinassem um abaixo-assinado. Nós fizemos um vídeo, está aqui a capinha desse vídeo. Se quiserem, nós colocaremos o link ao final deste vídeo para aquele outro vídeo, indicando para que possa acompanhar esse assunto também. De lá para cá, a situação piorou e piorou muito. Essa notícia, portanto, da Folha de São Paulo, do dia 11 de janeiro. Os dois lados de Maia. Apenas reforçando o pedido que assistam amanhã o vídeo que vai ser feito sobre a blasfêmia, sobre essa onda de blasfêmia que está correndo o mundo inteiro. Nós vamos tratar da Mangueira e vamos relembrar o que já foi visto em outros vídeos aqui também, do que é o problema da blasfêmia e por que nós devemos reagir. Nós vamos responder uma série de pontos e vai muito na linha dessa outra notícia. Nos 2000 anos de cristianismo, nunca Nosso Senhor foi tão atacado e nunca aqueles que pregam esses valores morais foram tão perseguidos. Nós estamos entrando quase na época das perseguições cruentas, ou seja, das perseguições que levarão pessoas para a prisão, se não para tortura, para assassinatos, para martírios.
há 3, 4 dias atrás, também publicamos um vídeo, aqui está a capinha desse vídeo, sobre os cristãos que foram martirizados na Nigéria sem que ninguém falasse nada. Para lá, o mundo está caminhando. E essa notícia de hoje vai nessa mesma linha. Se nós não reagirmos e não nos unirmos, isso não vai parar, só vai terminar como foi a perseguição aos cristãos durante o Império Romano. No início do Império Romano, nós vamos ver, por causa disso, esse artigo, que ele é, por assim dizer, anunciador de uma nova realidade que está chegando. Ele é muito sério. E por isso, novamente, eu lhe peço, assine esse canal e ative o sininho. Nós precisamos criar esse grupo de pessoas, essa articulação de pessoas que possam agir de forma coordenada, dentro da lei, dentro da ordem, mas de forma firme e de forma articulada, apresentar a nossa reação contra isso que está se aproximando de nós. Então a matéria tem o título Os Dois Lados de Maya. Maya Forstater, de 45 anos, foi demitida após escrever em suas redes sociais, entre outras coisas, que mulheres trans não podem mudar seu sexo biológico e que homens não podem se transformar em mulheres, o que é óbvio. Ele vai continuar o homem com o cromossomo XY e a mulher com o cromossomo XX. Ela pode fazer cosmeticamente alterações, ela vai continuar biologicamente como uma mulher. Argumentou-se que Forstater usou linguagem ofensiva e excludente. É sempre a mesma palavra. Excludente, ofensiva, diversidade e assim por diante são palavras que cada vez mais eles usam. Intolerância. Os maiores intolerantes hoje atacam os cristãos e, entretanto, acusam esses cristãos de serem intolerantes. Seu caso foi para a justiça e antes que se debatesse a sua readmissão, ou seja, antes de chegar sequer no momento de dizer que ela deveria ser readmitida ou não, julgaram se as opiniões dela poderiam ser consideradas crenças protegidas, como as religiosas, por exemplo. Ou seja, que ela tinha direito de pensar assim porque tinha princípios religiosos. Ela perdeu. A sentença diz que Forstater é, entre aspas, absolutista em sua visão de sexo, que sua convicção permite entender que ela vai se referir a uma pessoa pelo sexo que considere apropriado, mesmo que viole a dignidade dessas pessoas ou crie um ambiente intimidador, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo, e que seu comportamento não é digno de respeito numa sociedade democrática. Ou seja, ela achar que uma mulher continua mulher, que um homem continua homem, mesmo fazendo operação, não é digno de respeito numa sociedade democrática. Isso é o que está na decisão dos desembargadores. O veredito se deu em torno de frases em redes sociais não direcionadas a uma pessoa. Ela foi julgada não por ter ofendido uma pessoa trans no trabalho ou na rua, ou feito um comentário transfóbico na postagem de alguém, mas por dizer na praça pública da internet aquilo que acha sobre o sexo biológico. E vejam bem, ela não se direcionou a nenhuma pessoa em específico. E diz a decisão que a sua convicção permite entender que ela vai se referir. Portanto, é um crime futuro, possível, que ela pode vir a cometer ou ela pode vir a não cometer. Entretanto, como ela tem essas convicções que não são dignas de respeito numa sociedade democrática, que democracia é essa, que persegue a opinião, ela, portanto, não só tem que ser demitida, mas ela tem que ser ultrajada por uma decisão como essa. Isso aqui já é, em todo grau, em qualquer interpretação que se faça, uma perseguição das opiniões. Uma perseguição que não vai parar. Essas pessoas hoje perderam as eleições. Entretanto, elas usam o poder judiciário para perseguir o cristianismo, para blasfemar e permitir a blasfêmia contra tudo aquilo que é mais sagrado para um católico ou para um cristão de forma geral. A Netflix fez aquele especial de Natal com Porta dos Fundos, que foi objeto de uma campanha deste canal. Aqui está a capinha, aliás, desse abaixo-assinado daquela época, que ainda está disponível para quem não assinou, como está também aqui embaixo, estará na descrição desse vídeo, o link para esse novo abaixo-assinado que foi feito contra a Estação Primeira da Mangueira por causa do seu samba enredo. Pois bem, a Netflix fez esse especial deles e o Centro Dom Bosco do Rio de Janeiro, que é um movimento
de jovens católicos, de leigos católicos, conseguiu uma liminar suspendendo a exibição desse especial. A Justiça, no dia seguinte, revogou essa liminar com o argumento de que a religião católica é suficientemente grande e que não se pode imaginar que ela vai ser atacada por um especial de Natal como aquele, e a liberdade de expressão está acima dessas questões todas. Entretanto, esse mesmo poder judiciário diz que essa senhora não tem direito à liberdade de expressão. Esse mesmo poder judiciário, a todo momento, permite a blasfêmia contra os católicos e impede que os católicos sequer expressem as suas opiniões religiosas. Ou os cristãos, qualquer que seja a sua denominação, porque aqui, nesse caso, como é essa dessa moça chamada Maya Forstater, que não disse se ela era católica, se ela era protestante, qual era a religião dela, esses não têm direito. Para esses, a liberdade de expressão não vale, não é absoluta. Quando é uma arte defendendo tudo que não presta, essa deve ser protegida. Quando alguém dá nome aos bois e diz que isso é inaceitável, que o vício existe, que existe o bem, que existe o mal, o bem deve ser defendido, a inocência das crianças deve ser defendida, não, aí ela é, como é que diz aqui, absolutista em sua visão absolutista. Ela, no fundo, diz que existe uma verdade. Para esses, a intolerância completa. E eles vão ser atacados de quê? De intolerantes. Eles vão ser os discriminadores. Esses que discriminam os católicos e os cristãos são os que nos acusam de sermos os discriminadores. Esses que não toleram a verdade, o bem, nosso Senhor Jesus Cristo, a moral e a religião, esses nos acusam de sermos intolerantes. Ou então, do que diz aqui, de que não é digno de respeito numa sociedade democrática. E contra esse se usa toda a força do Estado. Nós estamos voltando à época das perseguições. Essa notícia, ela é uma notícia pioneira. Ela começa a avisar aquilo que já está em formação dentro do Brasil. Essa é a mentalidade também de muitos os que comentaram no vídeo de ontem sobre a Mangueira, o primeiro vídeo, e que nós avisávamos do lançamento do abaixo-assinado, que já está nesse momento com quase 20 mil assinaturas. Não foi nem sequer um dia que foi lançado, já tem 20 mil pessoas que manifestaram a sua repulsa a esse samba-enredo da Mangueira. Nós estamos entrando numa nova época e nós precisamos alertar a opinião pública. Se você também está preocupado com esses assuntos, compartilhe esse vídeo entre seus amigos para que eles possam tomar conhecimento. É muito importante nós criarmos essa corrente de opinião pública que possa fazer um obstáculo a esses avanços, entre aspas. Não são avanços, nós estamos retornando à época das perseguições do Império Romano, mas a essas propostas que estão sendo colocadas no Brasil e que, no fundo, vão levar os cristãos para as prisões. Não falta muito tempo para que comecem essas perseguições. E daí para o martírio, como já está acontecendo em vários países, inclusive nesse que nós já mostramos aqui num vídeo anterior. E isso tem ocorrido com a total cumplicidade e silêncio de todos os líderes do Ocidente, sejam eles religiosos ou políticos. A situação não poderia ser mais grave. E nesse momento nós precisamos unir forças. E para isso eu faço um último apelo, um último convite. Considere se inscrever também no grupo de doadores do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. O Instituto depende desses donativos para alertar a opinião pública, para fazer essas campanhas. Aqui neste canal há muitos vídeos mostrando as atividades que têm sido desenvolvidas com os donativos que nós recebemos. Não há um dia que não haja algum lance novo, algum vídeo novo, artigos, documentos, livros. Nesse momento, 40 jovens estão percorrendo o Brasil, alertando a opinião pública nas ruas. Não nos basta ficar na internet, nós divulgamos essas ideias também nas ruas. Há vídeos sobre isso no canal. Não perca essa oportunidade de fazer parte dessa reação pelo Brasil. Os benefícios são grandes. Entre eles, todos os doadores mensais recebem todos os meses a revista Catolicismo, como cortesia, como agradecimento pelo seu donativo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que também eles são escritos, os nomes deles são escritos na missa mensal celebrada pelos doadores. E além disso, todos os dias,
todos os dias, das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. Cooperadores, voluntários do Instituto estão rezando pelos doadores. Enquanto você estiver dormindo, alguém estará rezando por você e por sua família. Nesse link abaixo, e se der certo, o YouTube colocará aqui em cima também, um chamado para esse link, está descrito aquilo que é ser um doador do Instituto. Nós pretendemos ainda ampliar muito esses benefícios, mas por enquanto nos faltam os meios até mesmo para editar corretamente os vídeos, para resolver problemas técnicos das petições, para poder fazer campanhas e propagandas pela internet, editar livros, divulgá-los. Às vezes falta recursos até mesmo para pagar a gasolina dos carros que estão nesse momento nas ruas divulgando essas ideias. Para isso eu peço e faço esse apelo: considere ajudar o Instituto a manter as suas atividades. O seu dinheiro vai ser bem empregado numa causa que é nobre, numa causa que depende das colaborações de pessoas como você para que possa continuar. E amanhã, não se esqueça, nós vamos lançar mais um vídeo sobre a questão do samba enredo da Estação 1ª da Mangueira, refutando as acusações que têm chegado daqueles que acham que o católico, o cristão, não deve fazer nada e que no fundo deve se acostumar a levar pancada. É essa a mentalidade que está sendo gerada no Brasil com essa onda de blasfêmias e com decisões como essas. Nós amanhã trataremos sobre isso e vamos procurar responder algumas questões. Afinal, é vantajoso ou não é vantajoso fazer uma denúncia como essa? Algo assim não acaba dando publicidade ao mal? Não acaba ferindo o não julgueis para não serem julgados? O católico não tem que oferecer outra face, como muitos padres ensinam sempre que não querem lutar? Essa e outras questões nós veremos de forma pormenorizada amanhã. Inclusive, artigos que têm saído sobre o samba enredo da Mangueira, que nos ajudarão a compor o quadro da gravidade que é permitir que algo como isso ocorra em nosso Brasil, com a total omissão dos líderes religiosos. Não há ninguém falando, como não houve ninguém falando sobre os cristãos martirizados. Mas nós vamos falar, e unidos nós podemos muito, se não diante dos homens, sobretudo nós podemos diante de Deus. Nós não nos omitimos e nós não nos omitiremos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.